Boa noite, pessoal. Estamos aqui novamente, a Rede da Resistência, aqui no seu Facebook, no seu YouTube, no seu Twitter. Você pode nos acompanhar. Está aqui hoje o nosso querido Vadir Damu, do Rio de Janeiro, deputado federal, Rogério Correia, deputado federal de Minas Gerais, do PT, e também eu aqui, Carlos Zaratini, deputado federal de São Paulo, do PT. E hoje a gente vai comentar as últimas da CPI, mas antes a gente tem que fazer uma passada na pauta aqui da Câmara dos Deputados e dos últimos acontecimentos. Rogério Correia, você que está acompanhando a PEC 32, a PEC da reforma administrativa. Hoje teve audiência na CCJ para votação e a nossa bancada pediu vistas, parou o processo hoje, vai ter que ter nova reunião. Como é que está a coisa lá, Rogério? Dá um quadro para a gente. É isso aí, Zaratini. Um abraço para você, para o Vadir, para todo mundo que já está entrando aí na nossa Rede da Resistência. Pessoal, coloca aí o município de onde estão nos assistindo, hein? Como diz o Pimenta, dê um like aí. Pimenta não apareceu ainda não, acho que é o resultado do Grenal ontem, né? Parece que o time dele não foi bem. Isso é o que parece. Perdeu, né? O Inter perdeu, ele não veio. Mas ele se recupera. Às vezes aparece. Mas, o Zaratini, o seguinte, a PEC 32, que eles chamam de reforma administrativa, é a PEC do fim do serviço público prestado pelo Estado. É a privatização do serviço público. É o que aconteceu no Chile do Pinochet. E falar nisso, bela vitória da esquerda e dos independentes no Chile. A direita ultraliberal lá, que está desde 83 com essa Constituição, teve uma derrota grande, teve 30% só dos votos, e a Constituição vai mudar. E a Constituição que eles vão fazer lá vai ficar parecida com a nossa aqui, que o Paulo Guedes quer destruir. Então, a privatização do serviço público não faz bem a ninguém. E é isso que está sendo votado com essa emenda constitucional. Hoje, na Comissão de Constituição e Justiça, a oposição, nós do PT, os aliados, nós pedimos vista. Então, ficou agora para quinta-feira a votação. Vocês já preparem aí que vai ter tuitaço, em hashtag PEC 32, não, vote contra a PEC 32 é a nossa hashtag. É isso aí, vamos continuar na luta para derrotar essa PEC 32 aí de Bolsonaro e Paulo Guedes. Temos que pressionar nas redes, viu? Como nas ruas nós não estamos fazendo manifestação, vamos pressionar nas redes os deputados da base do governo aí, todo mundo aí. Vadir Damu, o que você manda? Boa noite, Rogério, boa noite, Zara, boa noite, amigas e amigos. A nossa luta, ela, embora não possa ser no momento travada nas ruas, tem que ser travada onde o combate aparecer, né? Então, na Câmara, a palavra de ordem agora é barrar essa reforma administrativa. Essa reforma, ela cristaliza, não é, o entendimento ideológico que Bolsonaro quer fazer prevalecer, de que o Estado é uma coisa ruim, né? O Estado é ineficiente, o serviço público é ineficiente, quanto menos Estado tiver, melhor, né? E funcionários públicos sem direito, né? Então é essa desidratação dos direitos que o governo Bolsonaro, né? Aliás, já desde Temer, desde o golpe, né? Agora quer implantar esse tipo de entendimento na reforma administrativa, né? Então, funcionários com pouca qualificação técnica, funcionários mal remunerados, e é isso que a ideologia ultraliberal quer, né? Que o Estado apareça perante o povo como um ente ineficiente, né? Como sugador de impostos, e que a virtude está na iniciativa privada. Então, nós vamos perder
se essa reforma for aprovada, vamos perder bons quadros público para a iniciativa privada, não tenho dúvida disso. Então nós temos que barrar essa reforma. Exatamente. E olha, pessoal, nós vamos ter quarta-feira aí a audiência do general Pazuello. É quarta-feira, né? Quarta-feira, a audiência do general Pazuello, que ele promoveu uma verdadeira reforma no Ministério da Saúde, né, Rogério? Ele demitiu, exonerou todos os cargos de confiança de pessoas que estavam há anos no Ministério, organizando o Ministério, fazendo com que aquele Ministério tivesse, mesmo com a troca de governos, um papel fundamental na organização do SUS, do Sistema Único de Saúde. Ele colocou lá nos principais postos militares. Militares que, segundo ele, teriam grande conhecimento na gestão pública, extremamente preparados. E olha no que deu a gestão Pazuello, né? Um verdadeiro genocídio, né? Com mais de 450 mil mortes, deve estar chegando logo nos 500 mil, infelizmente, né? Por conta do verdadeiro desmantelo que aconteceu lá no Ministério da Saúde. E o general Pazuello vai ter que explicar, né? Ele pode ficar calado sobre qualquer coisa que importe em criar provas contra ele, né, Vadir? Ele não pode, ele pode se calar, mas não pode se calar sobre fatos que ocorreram que não dizem propriamente respeito a ele, né? Você acha, Vadir, Rogério, o que vocês acham que ele vai dizer sobre o Bolsonaro? Porque, evidentemente, vão perguntar para ele sobre aquela reunião em que, depois da reunião, o Bolsonaro ligou o celular, gravou, né, aquela famosa frase do Pazuello: manda quem pode, obedece quem tem juízo. Então, eu não vou comprar a Coronavac, que é a vacina produzida pelo Instituto Butantan, e ficou lá adiando essa questão da vacina. Diz para nós aí, Vadir, pode ficar calado? Como é que é isso? E eu quero pedir que todo mundo compartilhe aí a nossa live. Nós já estamos com mais de 600 pessoas nos acompanhando agora. Vadir Damu. Zara, o ministro Pazuello vai munido, né, vai amparado uma ordem de habeas corpus concedida pelo ministro Lewandowski, assegurando-lhe o direito, né, de não se autoincriminar, não produzir provas contra si mesmo. Antes de mais nada, por que desagrade essa decisão, a decisão está tecnicamente correta. Vale para mim, vale para o Zaratini, vale para o Rogério, vale para o Pazuello, vale para todo mundo. Ninguém pode ser obrigado a produzir provas contra si mesmo, ninguém pode ser obrigado a se autoincriminar. Por mais frustrante que seja essa decisão, ela está amparada na Constituição, na jurisprudência assentada do Supremo. Só que o ministro Lewandowski, aos 47 minutos do segundo tempo, colocou ao final da decisão, fez uma ressalva, mas o depoente estará obrigado e pode ser instado a fazê-lo a relatar fatos que não lhe digam respeito diretamente, digam respeito a terceiros. Então, nesse momento, o Pazuello não vai poder arguir a seu favor o direito ao silêncio. O que eu espero, Zara, Rogério, na quarta-feira, é que os senadores tenham habilidade na inquirição. Né? Os senadores têm que entender. Há uma decisão judicial do Supremo Tribunal Federal, que eles vão ter que respeitar, mas que não está dito ali que Pazuello pode entrar muito e sair calado. Então, eles vão ter que inquirir com habilidade, né? Vão ter que entender, não é, que Pazuello pode cantar, né, se
for bem arguído, se for bem inquirido. É disso também, é isso que nós esperamos, né, dos nossos colegas senadores, né? Bota ali para inquirir, né, lá o Alessandro Vieira, que é delegado, sabe como inquirir, sabe como conduzir uma investigação. Agora é hora, não é, desses senadores que por sua formação profissional, têm capacidade de inquirição, aparecerem mais na linha de frente, né? É a minha opinião, mas o Pazuello, ao contrário do que ele buscou no Senado, no Supremo, não vai poder entrar mudo e sair calado, não, né? Há ali a ressalva, né, do ministro Lewandowski. E é nessa brecha que os senadores que querem fazer uma inquirição séria, né, essa brecha que os senadores devem explorar. É isso aí. Meu querido Rogério, você que foi deputado estadual muitos anos na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, comandou a oposição ao Aécio Neves, veio para Brasília nesse mandato, já participou da CPI de Brumadinho, né? Você que tem uma larga experiência parlamentar. E o que vai acontecer? Vai lá o general Pazuello, depois vai a capitã Cloroquina, também depois, aquela médica famosa por receitar a cloroquina, que foi até Manaus fazer uma turnê pelos pronto-socorros para receitar cloroquina. O que você acha que vai rolar na CPI? Ué, a semana está quente em Brasília, está fazendo frio, mas a semana está quente. Vai lá o general Sargento Garcia. O Pimenta fez um tweet esses dias perguntando se ele ia fardado ou fraudado. Estou achando que ele vai de fralda, viu? Esse general não está com nada. Não vai de farda, não. Vai também o Ernesto Araújo, né? Ah, sim. Vai ser convidado, convocado também. Esse vai lá e esse é terraplanista. Nunca vi isso. Então, eu acho que o clima vai esquentar lá. Esse general Pazuello, calado não vai poder ficar. O mais certo é que ele vai tentar mentir para esconder ainda os malfeitos do Bolsonaro. Mas o problema é que, se ele fizer isso, a culpa cai nele, né? Porque os senadores já têm muitas provas do que foi feito errado no governo. E foi exatamente no período dele. O que se tem que perguntar é o seguinte: este erro aqui é responsabilidade sua do Bolsonaro? Foi só você? O Bolsonaro tem responsabilidade neste erro? E os erros foram muitos, né? Recomendação de cloroquina. Os senadores já têm lá que o Ministério da Saúde deu a ordem de cloroquina depois de provado que não era remédio para a Covid-19. Então tem que saber, teve responsabilidade do presidente da República? Eu acho que os senadores têm a faca e o queijo na mão para fazer o general abrir o bico. Como diz que ele é muito nervoso e medroso, vai ser algo imperdível, né? Não vamos perder, não. Depois vem a capitã Cloroquina, que quer ficar calada, que também vai pedir no Supremo, Vadir, para ficar calada. Ela que era valentona, disse que era só tomar cloroquina que resolvia tudo. Aliás, esses bolsonaristas, hein? Hoje eles estão até sumidos aqui, ó. Não tem coragem nem de entrar nas lives mais para atacar os outros, porque é só vergonha que eles passam, impressionante. Vamos ver, tem tudo para ser uma semana quente lá em Brasília e desmoralizar esses bolsonaristas. A da capitã já está com... O habeas corpus da capitã está com o ministro Gilmar, o relator. Certo. E olha aqui, está aqui a Regina Célia Lopes, que já disse aqui, o Conitec reprovou o tal tratamento precoce. Conitec é um órgão do Ministério da Saúde que avalia os remédios, né? Só que só foi falar isso agora, né? Só agora que esse tal Conitec
botou a língua para fora aí para dizer que a cloroquina não é recomendada. E o Conselho Federal de Medicina, que está cheio de bolsonaristas lá, continua dizendo, não, os médicos podem receitar, fica a critério do médico. É impressionante a farsa que a gente está vivendo hoje no Brasil com esse governo e com os puxa-sacos do governo, né? Ô, Vadir, e o terraplanista? Ernesto Araújo. Ernesto Araújo. Eu ia falar Eduardo Araújo, o Goiabão. Não é o Eduardo Araújo, é o Ernesto Araújo. O que você acha que ele vai falar lá sobre a China? O Ernesto Araújo, né, como ministro das Relações Exteriores, e só se explica que um sujeito tão desclassificado, tão desqualificado, tenha sido ministro das Relações Exteriores, a explicação está em Bolsonaro, né? Só um governo como o de Bolsonaro pode escolher um sujeito desse para ser ministro das Relações Exteriores, né? Sobretudo no mundo de hoje, né, que as relações internacionais têm uma proeminência, né, nos governos. Então, são relações cruciais. E dali decorrem as relações comerciais, dali decorrem, né, uma série de dimensões, né, que conduzem, né, os governos, né, nesse mundo globalizado. E esse Ernesto Araújo ele foi, né, na linha do populismo de extrema-direita, negacionista, terraplanista de Bolsonaro. Ele foi o terraplanista aí nas relações internacionais. Agora, onde é que ele entra nessa história? Onde é que ele entra nessa dança? Seus ataques à China, então o ministro das Relações Exteriores, ao invés de promover, porque isso é que é diplomacia. Aliás, a diplomacia brasileira, rapaz, é considerada uma das melhores do mundo. O Itamaraty tem um padrão de excelência, desde o Barão do Rio Branco, em termos de diplomacia, em termos de relações internacionais. Esse sujeito, ele quis jogar na lata do lixo essa tradição. Então, ao contrário de todos os preceitos da diplomacia, né, ele hostiliza a China, ele tentou ridicularizar a China, ele também foi embaixador da cloroquina, né? Então, a CPI parece que vai pedir a quebra do sigilo telemático dele, né, no sentido de mostrar esses e-mails, né? Ele estabeleceu relações comerciais para trazer cloroquina para o Brasil e para vender cloroquina, né? E as suas declarações, o seu comportamento anti-vacina, né, antidiplomático e negacionista, né? Então, esse sujeito, ele também não deve estar dormindo à noite, né? Ele sabe o que fez no verão passado, ele sabe que a sua conduta à frente do Ministério das Relações Exteriores contribuiu e muito para que nós chegássemos a esse número absurdo de mortos e de contaminados pelo vírus aqui no Brasil. E pelo atraso na vacinação, né? Exatamente. A Wanda está reclamando aqui, Rogério, que não está vendo Pimenta, Wanda Turco. Mas nós já falamos no início, né? Os resultados futebolísticos do time do Pimenta não foram os melhores ontem, né? Então, ele deve estar um pouco abalado com isso, mas na política ele não se abala, mas no futebol está meio assim, né, Rogério? Mas ele está se recuperando, pessoal, e com certeza, segunda que vem, ele está aqui conosco. Eu nem falo. Internacional vou tomar outro pau. Eu nem falo de futebol aqui em Minas, não, porque eu vou te contar, eu estou por cima da carne seca, só dá galo, né? Mas, ô Zaratini, veja bem, eu peguei aqui o cronograma da CPI, então. O negócio está quente mesmo. Viu? Os senadores estão indo no caminho certinho. Isso para o Bolsonaro não vai dar boa, não, com certeza. Olha, amanhã é o Ernesto Araújo. O Ernesto Araújo vai ter que responder se essa vacina da China é boa ou não, se ele recomendou ou não, e ele não recomendou, disse que o vírus vinha da China, ou ele vai medrar todo agora e elogiar o comunismo chinês. Essa eu quero ver, Ernesto Araújo. Se você vai elogiar a China e o comunismo,
ou se você vai bancar mesmo, dizer que a China não vale nada e nem a vacina. Essa aí vai colocar os bolsonaristas em apuros. Vamos ver o que o Ernesto fala. Imagina um embaixador terraplanista, só no governo Bolsonaro mesmo. Na quarta é o Pazuello, né? O pessoal não está comentando aqui se ele vai de fralda ou vai fardado. Fraldado ou fardado. Vamos ver o Pazuello. Depois vem na quinta, Capitã Cloroquina, que vai ter que sustentar a cloroquina, né? Ou vai medrar de novo. Olha como é que os bolsonaristas estão postos em xeque. E na semana que vem, tem lá o Dimas Covas do Butantan. Ele vai dizer os boicotes, com certeza, que foram feitos do governo Bolsonaro em relação à vacina do Butantan. Depois vem a Anísia, da Fiocruz, que vai ter que dizer por que não está vindo os insumos da China para fabricar também a vacina na Fiocruz. E depois vem o Fernando Marques, da Sputnik. Eles vão ter que explicar por que não quiseram a vacina russa Sputnik. Os senadores estão no caminho certo, não, Vadir? Eu acho que está fácil demais pegar o Bolsonaro nessa comissão parlamentar de inquérito. Olha, eu já fui de muita CPI, mas fácil igual essa, isso aí está igual, igual mel, né? Está fácil demais de engolir. Faca na manteiga. Faca na manteiga. Olha, eu acho que a CPI vai pegar fogo essa semana, mas nós temos uma batalha grande aqui na Câmara dos Deputados que deve entrar na pauta a medida provisória da privatização da Eletrobras, que eles chamam de capitalização. Ou seja, eles vão vender ações da Eletrobras e o governo vai perder o controle da empresa. E aí, o Rogério, você está acompanhando. Eles estão oferecendo para os deputados que uma parte do dinheiro da venda das ações vai ser aplicada nos redutos eleitorais desses deputados. Através de que empresa? Adivinha, um doce. Codevasf. A Codevasf, Companhia de Desenvolvimento do Vale do São Francisco, que é uma empresa, uma autarquia antiquíssima, né? E que deveria cuidar do Vale do Rio São Francisco, aí de Minas Gerais até lá a Foz do São Francisco, lá entre Alagoas e Sergipe, né? Mas não, ela é uma empresa que se estendeu agora até o Amapá, Amazonas. Então, com isso, eles querem colocar uma parte desse dinheiro nessa empresa e, evidentemente, a base do governo vai indicar os municípios que vão receber esse recurso. Essa é a verdadeira compra de votos, né? Vai toda a capitalização na mão dos deputados do Centrão. Você está acompanhando aí, Rogério? Estou sim, é o tal orçamento secreto, né? Que fica lá como emenda do relator para agradar só os amigos do rei. Já teve um caso desse no Congresso, muito antigamente, que foi chamados anões do orçamento, colocar os recursos para as empreiteiras. Um deles era aqui de Minas Gerais, o deputado, chamava ele de Quinzinho. Ele era um dos anões responsável por distribuir esse recurso. Ele era proprietário da Covan. A Covan era uma empresa que fazia os projetos para que as outras empreiteiras fizessem as obras. Naquela época não tinha licitação direito, então eles deitavam e rolavam e mandavam a verba que queria. E eu era vereador em Belo Horizonte, nós chegamos a fazer aqui uma CPI das empreiteiras que a Câmara, na época, não quis fazer. O Patrus era o prefeito, Patrus Ananias. E quando nós fizemos a CPI das empreiteiras, nós descobrimos que uma obra que era para fazer a continuidade da canalização do Ribeirão Arrudas, aqui em Belo Horizonte, a mesma empresa ganhou a licitação que o Patrus fez depois da CPI. Se não tivesse licitação, Zaratini, a obra teria ficado, para mesmo Andrade Gutierrez, 144% mais cara. E isso eram, então, os recursos que vinham do orçamento direto para cá e para a empreiteira que ia fazer aquela obra. Eram os anões do orçamento. Agora não são anões, são gigantes, né?
porque Pois são é, bilhões. Bilhões. E se você estiver em Brasília amanhã, Zaratini, na comissão de trabalho de manhã, 9h30 da manhã, tem um requerimento meu para convocar o Rogério Marinho, que é o ministro responsável pela Codevasf, para ele explicar por que ele mexeu nesse orçamento na Codevasf e só atende os membros do Centrão, e se houve superfaturamento. Vai ser às 9h30 da manhã, tem lá um requerimento meu convocando o Rogério Marinho. Vadir, de vez em quando, a cada anos assim, de quando em quando, o Centrão ocupa aqui o espaço da presidência da Câmara, né? Foi assim com o Eduardo Cunha. Você estava aqui, que comandou o golpe contra a Dilma, né? E como é que ele agia? Como é que ele ganhava aqueles votos, hein, Vadir? Como é que ele ganhou aquela eleição, né? Transformando a Câmara numa quitanda, né? Num compra e vende, né? De um lado, manipulando a pauta, né? As pautas bombas, tudo aquilo que pudesse ajudar a paralisar o governo, e do outro lado, comprando corações e mentes. Corações e mentes não, né? Comprando o bolso de cada um, né? De cada uma na Câmara. Isso era feito de uma forma absolutamente despudorada, né? E é a origem de tudo que nós estamos passando hoje aqui no Brasil. Exatamente. E facilitou a Lava Jato, e facilitou a vitória de Bolsonaro, facilitou a prisão do Lula. Né? Então, de uma certa maneira, eles tentam reeditar. O Centrão, eu me lembro, o Rogério não estava, né? Mas você estava, Zara. Nós negociamos com essa turma do Centrão, né? Nós dialogamos com eles até a véspera da votação. Então, tinha gente que discutiu conosco, a deputado que discutiu conosco a estratégia que nós íamos adotar no plenário. Pô, no dia seguinte, o sujeito aderiu ao golpe. Quando eu digo o sujeito, eu estou me referindo a centenas deles. Então, o Centrão não tem essa história. O Centrão não morre abraçado com ninguém. Né? O Centrão é um comitê de negócios. Não se iluda. Bolsonaro não se iluda. É claro que a pauta que eles estão tentando aprovar no Congresso dialoga com a base deles, dialoga com os interesses deles, dialoga, não é por causa de Bolsonaro. Eles não estão ali prestando serviço a Bolsonaro. Então, é uma troca, né? Tem Bolsolão, tem 3 bilhões aí de orçamento paralelo. Então, é um negócio. Eles estão ali como homens e mulheres de negócio. Agora, para deixarem Bolsonaro na beira da estrada, no meio da estrada, não vai custar nadinha. A hora que o Lula, a hora que o Lula se transformar numa onda, numa tsunami, né? Vocês não tenham dúvida, essa turma vem toda atrás, já se alocando para o próximo cenário. Assim é o Centrão. E olha aqui, ó. Primeiro eu queria dizer que está aqui entre a gente, aqui participando, a Margarida do Nascimento Souza, que informou que está participando aqui, mas eu queria pedir, Margarida, para você e para todos, coloca o nome da cidade onde vocês estão assistindo a gente, né? Compartilha, comenta, participa aqui da nossa rede da resistência, que está cada vez maior, né? E a gente está vendo se expandir. Né? Então, olha, o que o Vadir falou agora há pouco, que esse Centrão, ele é capaz de tudo, né? Porque, como disseram aí outro dia, o Centrão não se vende, o Centrão se aluga, tem que pagar cada dia, cada mês o aluguel, né? E aí, Rogério, tem uma pessoa aqui também que está nos assistindo que falou, não, se o PT se aliar com a Igreja Universal, eu saio do PT. Isso aí, sabe por quê? Saiu uma notícia aí na Folha de São Paulo, um comentarista que disse que a Igreja Universal
tá muito prejudicada na África por conta da diplomacia brasileira, que ataca os países africanos. Então, isso está prejudicando a Igreja Universal na África, e esse comentarista, que é um lunático, falou, não, então se o PT voltar como o PT faz uma diplomacia com os países africanos, vai aproximar de novo a Igreja Universal. Então, olha a confusão que fica estabelecida aí no meio do povo, não é isso, Rogério? Porque o governo Bolsonaro não consegue fazer nada, né? A não ser destruir. Bolsonaro, quando assumiu, o primeiro discurso que ele fez é que ele não veio para construir, ele foi muito claro, eu vim para desconstruir. Diferença, né? Quando o Lula entrou, o Lula falou, eu vim para fazer o povo brasileiro melhorar de vida, pelo menos ter 3 refeições ao dia. Então, o Lula veio com a meta de ajudar o povo. 3 refeições por dia, o Lula cumpriu e cumpriu muito mais. E hoje o povo faz a comparação. Comia carne, tomava uma cervejinha no final de semana, o filho ia para a universidade, tinha vaga, criou muita escola pública, institutos federais, universidades, melhorou o sistema único de saúde. Então, foi um momento em que o Brasil avançou muito e tinha crescimento econômico. Agora, no governo Bolsonaro, não tem nada. As pessoas começam a comparar. Então, ele é, hoje, uma pessoa que fica arrumando fato político para os genocidas que o seguem, ou para os fanáticos que ainda são ligados a ele. É isso que o Bolsonaro faz. Então, esse fim de semana, ele arrumou alguns ruralistas, pessoal do agronegócio, e mandou ir para lá, contratou caminhão, andou a cavalo, e tinha pouca gente, viu? Com estardalhaços que fizeram. Eles cada vez são mais barulhentos, mas em menor número. Isso vai desmoralizando o Bolsonaro. Então, Zaratini, o que acontece? Nem a Igreja Universal aguenta o Bolsonaro, porque nem a política externa dele ajuda a Igreja Universal. Então, numa hora dessa, todo mundo começa a abandonar o navio que está afundando. O barco do Bolsonaro está afundando. Por mais que o Centrão mostre os dentes e mostre força na Câmara de Deputados, como está mostrando agora, isso é apenas para ter a parte do Centrão na sustentação do governo, que são as emendas parlamentares e o toma lá da cá. Mas daqui a pouco, quando o Centrão vê que não vai dali sair mais leite, meu filho, tibumba, corre para outro lado. Então, a gente tem que ficar de olho mesmo para esses oportunistas não virem atrapalhar outro governo. A gente tem que ter força própria nossa. Mas, para isso, tem que eleger muito deputado de esquerda, do PT, tem que ter maioria na Câmara, para não ficar dependendo dessa gente, né, Zaratini? Então, o povo tem que votar certo também no parlamento. Precisamos fazer como no Chile, né? No Chile, o povo foi lá, não era eleição presidencial, era eleição para a Assembleia Nacional Constituinte, né? O partido do Piñera, que é o direitista de lá, tomou uma surra, né? Como aconteceu também na Bolívia, onde a direita tomou outra surra, como aconteceu na Argentina, onde a direita tomou outra surra. E assim, e tudo indica que no Brasil vai acontecer a mesma coisa. Os ruralistas estão nadando em dinheiro, porque o preço das chamadas commodities, né, os produtos agrícolas de exportação, aumentou muito no mercado internacional, o dólar está super alto, né, eles estão ganhando dinheiro como nunca e essas lideranças foram lá agradecer o Bolsonaro. E os evangélicos, não os evangélicos, os supostos líderes evangélicos, como Silas Malafaia, juntaram também, fizeram uma manifestação lá do chamado povo cristão. Vadir, esses caras são uns farsantes. Eles falam em nome dos evangélicos com a maior cara de pau e só falam mentiras. E o que está acontecendo, Vadir? A pesquisa da Datafolha falou, olha, o Lula tem o mesmo percentual de votos nos evangélicos
que o Bolsonaro, apesar de toda a propaganda que esses supostos líderes fazem contra o Lula no meio evangélico, né? Mas o Lula já está ali, pau a pau. A próxima pesquisa, o Lula já está na frente entre os evangélicos, porque evangélico não é bobo, não. Evangélico enxerga também como é que é a política, não é isso, Vadir? Zara, é exatamente o comentário que eu ia fazer a pretexto dessa matéria que você lembrou aí da Folha. E o fato não é nas lideranças, né, em Edir Ribeiro, Malafaia e esse tipo de gente, não é a partir daí, não é com esses que o PT vai fazer aliança. O PT vai fazer aliança com o povo. Né? E os evangélicos, até onde eu saiba, integram o povo brasileiro. Né? E é um erro nosso achar que eles são simplesmente paus-mandados, né, das suas lideranças, das lideranças das suas igrejas. Não são, não. Eles também estão sofrendo com a pandemia, eles estão sofrendo com o desemprego, eles estão passando as mesmas dificuldades que qualquer uma do povo passa. Né? Fome. Então, não é à toa que essa pesquisa Datafolha, que a Globo impressionantemente insiste em não divulgar, mesmo quando fala dela, é engraçado isso, a Globo fala na pesquisa, mas não fala no Lula. É impressionante, é impressionante. Mas, fechando esse parêntese, não é à toa que hoje, né, ao contrário do que todos nós pensávamos que a opção dos evangélicos pela extrema-direita, por Bolsonaro e coisa parecida, era irreversível, não é não, pessoal. Está aí. Né? Tá aí. E, possivelmente, na próxima pesquisa, se houver a medição da intenção de votos aí dos evangélicos, o presidente Lula já vai estar na frente. E não é nenhum fenômeno inexplicável, não. A vida explica isso. As pessoas estão vendo, as pessoas estão comparando. Os evangélicos não são diferentes. É por isso que nós sempre dissemos, né? Nós não podemos tratar os evangélicos com preconceito. Ô, Vadir, olha só, está aqui a Angelina, fez um comentário aqui. Eu sou uma cristã da Universal. Jamais vou votar em um louco psicopata, irônico com as mortes. Não tem amor nem para ele mesmo. Descaso com os nossos pastores deportados de Angola. Então você vê a Angelina aqui, que está nos assistindo, é uma cristã da Universal e diz que não vota no Bozo. Não vota no Bozo. Você está vendo como é que é, nosso amigo Rogério? Eu acho que vai prevalecendo também, em todos os setores, a visão mais progressista, a visão da solidariedade, né, nesta época da pandemia. Porque com Bolsonaro o que prevaleceu foi o egoísmo, cada um por si. É assim que ele apregoava. Vamos ver quem vai sobreviver. E ele dizia quem são os mais fortes. Olha que absurdo. E isso não tem nada a ver com Cristo, né? Que diz que é exatamente o contrário. Você tem que socorrer cada um ou outro, a seus irmãos, para que isso transforme a sociedade em algo melhor. Agora, esse evangelho do capitalismo, o evangelho do só para mim, tudo para mim, isso não pega a maioria daqueles que acreditam na religião cristã. Então, eu acho que isso também está fazendo agora diferença em todos os setores, não só da Igreja Católica, mas também entre os evangélicos. E muitos, lendo a Bíblia, não vão fazer essa interpretação errônea, né, que o Bolsonaro quer fazer. E é tanto assim... E tudo isso é tanto para esconder as coisas que eu retorno lá com a PEC 32 que nós começamos. Se esse governo não tiver um fim, eles terminam, inclusive, com a prestação de serviço público, pessoal. Então, aquilo que nós conquistamos com tantos anos de luta para ter uma educação pública para todo o povo brasileiro, um sistema único de saúde, nós vamos perder, Zaratinho. Então, essa PEC 32,
ela é realmente um horror. Agora, a derrota do Bolsonaro, e ele vai ser derrotado, viu? Eu já estou vendo deputado lá da direita dizendo não é hora de votar, já começaram a ficar com medo. Ah, vai votar nisso e perder os votos? Então, eu já estou vendo muito deputado, até do Centrão, dizendo não, isso não é hora de votar, essa PEC 32. Isso é sinal de derrota. E se ele for derrotado nisso, o Bolsonaro não vai servir nem para o mercado mais. Então, isso vai ser descartado. Esse Bolsonaro vai ser descartado. E o dia que ele for descartado pelo povo, ele vai parar na cadeia. Basta seguir aí a cloroquina, que é o que a CPI está fazendo, seguir a vacina e seguir os desvios de recursos na cloroquina. É isso que a CPI vai acabar fazendo. É isso aí. Está aqui o Valdemir Santos. Eu sou da Congregação Cristã do Brasil. Também não votei, nem voto no Bolsonaro. Vou votar no Lula, sim. Você vê só, o pessoal, às vezes a pessoa fala, esses evangélicos. Não, são uns supostos líderes que falam em nome dos evangélicos, se apropriam da crença das pessoas e se utilizam disso para se autopromover. O povo evangélico é um povo igual a qualquer povo brasileiro. Precisa comer, precisa trabalhar, precisa ter luz, energia, precisa ter os seus direitos, né? Como qualquer um do povo. O evangélico, o católico, o candomblé, qualquer um precisa ter os mesmos direitos. E o PT e o Lula sempre respeitaram isso. E é por isso que não tenho dúvida, o Lula vai dar banho nessa eleição. Vai dar um banho nessa eleição, não vai ter para ninguém, né? Vadi, diga lá, estamos aqui já no encerramento aqui da nossa 1 hora. O que você conta mais aí do Rio de Janeiro? O Rio, infelizmente, rapaz, dentro desse quadro de desagregação nacional, eu acho que o Rio tem a pior situação, né? A pior situação em todos os aspectos, todas as dimensões. Nós temos um governador aí sujeito que ninguém sabe quem é, né? Sujeito que ficou famoso com a chacina do Jacarezinho, né? É com essa legitimidade, entre aspas, que ele vai disputar a reeleição aqui com o apoio de Bolsonaro. Então, o Rio de Janeiro também precisa de uma sacudida, né? Eu também acho que a prioridade nossa é eleger presidente e eleger bancada em 2022. Mas, particularmente aqui no Rio, a eleição de governador vai ter uma importância específica. Mais do que em qualquer outro estado, a eleição de governador aqui vai ter uma importância à parte, né? E nós esperamos, o companheiro Marcelo Freixo está se apresentando, outros, possivelmente, candidatos de esquerda. Eu espero que todo mundo se unifique numa candidatura só, né? E a gente, a partir dessa eleição, comece a superar esse quadro, porque aqui no Rio, Zara, Rogério, tem essa particularidade, a milícia, né? A milícia que está infiltrada em todos os poderes, no legislativo, no executivo e no judiciário. Aqui não é briga de partido, aqui é briga contra a milícia, né? Então, é isso que nós temos que entender. Então, eu tenho muita esperança, né, de que em 22, com essa ressalva, temos que eleger bancada, mas no Rio nós temos que eleger governador também. Forte abraço aí para vocês, forte abraço, Rogério, as amigas e amigos aqui que estão nos acompanhando. Rogério Correia, amanhã nós temos aí o enfrentamento da privatização da Eletrobras. A Eletrobras, que é forte geradora de energia no Brasil, 30% da energia brasileira é produzida pelas usinas da Eletrobras, usinas hidroelétricas, usinas eólicas de vento, usinas solares, né? Construídas, boa parte, durante o governo de Lula e Dilma. Então, e Rogério, você que está em Minas, que tem muitas usinas aí de Furnas, que pertence à Eletrobras, o que você me diz a repercussão da privatização da Eletrobras aí em Minas Gerais? Olha, Zaratini, deputado mineiro,
que votar a favor de privatizar Furnas não volta para o Congresso, não, viu? Ele vai ter, inclusive, a praga do Itamar Franco correndo atrás dele. Porque o que esse Itamar Franco brigou para não deixar privatizar a Furnas não foi brincadeira. Nós, suamos... Ô, Rogério, conta essa história em 2 minutos aí, para quem não lembra dessa história, que o Fernando Henrique queria privatizar, né? Como é que era? Conta rápido aí para nosso pessoal. Disse que ia privatizar. Itamar Franco era governador, juntou todo mundo aqui, da extrema direita para a extrema esquerda. Fez uma manifestação lá em Furnas. Eu era vice-líder do Itamar Franco. E tinha Aureliano Chaves, que tinha sido vice-presidente na ditadura, até o Zé Maria do PSTU. Juntou todo mundo. E ele foi com a polícia militar vestido de ninja, disse que se privatizar as Furnas, ele ia dinamitar Furnas e que essa água ia invadir São Paulo. E não tinha jeito de privatizar mesmo. E o Fernando Henrique afinou e não deixou privatizar a Furnas. Eu participei dessa luta toda. Então, hoje, um deputado mineiro que votar para privatizar a Furnas, ele não volta, não. Voto ele não tem, não, porque o povo mineiro tem um amor por essa Furnas, isso já virou caso. Por isso que a gente diz aqui, quem votar nisso vai ter a praga do Itamar Franco correndo atrás dele. Então, essa é uma questão. E eles não conseguiram aqui privatizar a CEMIG e a Copasa, porque o Itamar Franco também mandou para a Constituição Estadual aqui, eu fui o relator na época, um artigo da Constituição que diz que para privatizar tem que ter referendo popular. Então, mesmo que a Assembleia Legislativa privatize, tem que ter um referendo popular. É como se fosse privatizar a Eletrobras e a Câmara Federal dissesse que pode privatizar. Teria que ter um plebiscito no Brasil, é o que é correto. Então, em Minas tem. E por falar que quem quis privatizar depois de Itamar foi Aécio Neves. Esse é outro. Vocês viram hoje aí, o Vadio, o Aécio? Ele comprou um apartamento em Santa Catarina com um advogado, notícia quente agora, com um advogado laranja. O dinheiro era propina do Sérgio Cabral, o dinheiro aí do Rio de Janeiro. E o Aécio fazia lavagem de dinheiro disso. O advogado vendeu o apartamento, que não era dele, só estava no nome dele de laranja, e passou o dinheiro todo para a mãe do Aécio Neves. Agora estourou a notícia aí do laranja do Aécio, que ele fez delação e a Procuradoria-Geral da República já está atrás do Aécio de novo. Então, quando fala em corrupção no Rio de Janeiro, lembra do Aécio, viu? Fez a mesma coisa aqui, só que ele era mais cheirosinho, mais bonitinho, mais adorado das elites. Então, eles passavam um vernilzinho no Aécio, como se fosse gente de bem aqui das elites mineiras. Mas esse Aécio, eu vou te contar, eu acho que vai acabar na cadeia. Saudações vascaína, João. Fala, Vadir. Não, estou respondendo aqui a uma amiga que está mandando saudações vascaínas, estou respondendo a ela e devolvendo as saudações. É isso. O Itamar Franco cometeu um erro na vida dele, né, Vadir? Ele acreditou no Fernando Henrique Cardoso, botou o Fernando Henrique no Ministério da Economia, da Fazenda na época, e o Fernando Henrique passou-lhe uma rasteira e virou o pai do Plano Real, né? E o coitado do Itamar terminou os seus dias, né, escanteado aí na política. Ele que teve um papel importante na luta pela redemocratização do Brasil. Ele cometeu esse erro e nós cometemos o erro com ele, né? Nós repudiamos o governo Itamar. Né? Mas ele cometeu um outro erro depois, Vadir. Aí ele foi eleito governador em Minas e, na sequência, como ele brigou com o Nilton Cardoso, que era o vice dele, queria ser o candidato, ele ficou sem candidato e apoiou Aécio Neves para governador. Então, vou te contar, ele tinha um dedozinho podre para escolher o sucessor. Viu? Fernando Henrique, Aécio Neves, esse mal da Martins. Depois ele foi até vice do Collor, né? Mas tudo bem, vamos lá para a luta. Gente, a gente quer agradecer aqui. Hoje nós estouramos a boca do balão, mais de 1.000 pessoas aqui acompanhando a nossa live, pessoal participando do debate.
Teve uns bolsonaristas que entraram aí, viu, Rogério? Sempre entra aí, é bom, eles dão uma audiência boa para a gente também agradece porque ajuda a divulgar, né? E a gente quer pedir isso a todo mundo. Diga o nome da sua cidade, o seu estado, compartilhe, comenta, faz aí as suas observações, porque a nossa rede da resistência é democrática e a gente aqui tem espaço para todo mundo, até os bolsonaristas que vêm aí falar, né? A gente não bloqueia eles, apesar de eles serem tudo meio pancada. Mas a gente vai dialogando e muita gente já vai mudando de opinião. Como diz aqui, o gado, a Rita de Cássia, o gado está desesperado com a volta do Lula. A Rita de Cássia, que ainda botou no fim, KKK. É verdade. Aqui, ó, o Nilson de Itaiobeiras, um abraço. O Ricardo, lá de Coronel Fabriciano. Ô, Zara e Vadir, como nós somos com o nosso público não para de crescer, deixa eu lembrar que o negócio da CPI tem um outro problema para o general Pazuello responder, né? E o governo do Bolsonaro, de maneira geral. É a falta de vacina agora, não estão vindo os insumos da China. Aqui está uma reclamação geral, o pessoal quer vacina e não está tendo vacina para a segunda dose. Muita gente tomou a primeira dose, não tem a segunda, e paralisou agora o processo de novo de vacinação de comorbidade. E está prometido para os professores começar em junho. Mas com o governo atacando a China, e eu acho que ele faz isso para não vir a vacina, que é esse negócio dele das pessoas se infectarem, né? E ter a cura através do que... A imunidade do rebanho. A imunidade do rebanho. Com isso, a situação do povo brasileiro vai ficando péssima. Nós já estamos com 450 mil mortos e sem vacinas, Aratinho. Então, como é que esse homem pode sair bem na CPI? Nem o general Pazuello e nem o Ernesto Araújo, que tanto atacou a China, né? Vamos ver o depoimento deles, eles são responsáveis por isso. Tá certo. É isso aí, minha gente. Vamos agradecer a audiência, agradecer a participação de todos e todas. Segunda-feira que vem nós estaremos aqui de novo, 8 horas da noite, para comentar os principais assuntos da política nacional e internacional. Boa noite, Vadir Damus. Boa noite, Rogério Correia. Boa noite, pessoal. Boa noite. Fora Bolsonaro! Fora Bolsonaro!